Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o versículo 4, está escrito assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Vou ler mais uma vez. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Agora eu leio mais uma vez e você repete após mim. Vamos lá. Mas nós, não com fé, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Você vai perseverar na oração e na palavra? Você crê que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, ocupe suas mãos, vamos dar ao Senhor e à sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir, é a tua voz, é a tua palavra. Também agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, pode sentar. Glória a Deus, obrigado, Diácono Bruno. Mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se não trouxe o celular, coloque no modo avião. E aí você utiliza o bloco de notas para tomar nota do que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. O Senhor Jesus deixou claro que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não iria prevalecer sobre a igreja dele. E ele deu ordem aos discípulos para que não se ausentassem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, até que a promessa do Pai se cumprisse. E essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, por volta das 9 da manhã, pouco antes, né? Porque às 9 da manhã já é quando Pedro já está pregando e explicando, e a pregação de Pedro consistiu em explicar no que estava acontecendo. Pouco antes das 9 da manhã, o Espírito Santo vem sobre aqueles quase 120, todos são cheios do Espírito Santo. A igreja começa o dia com quase 120 pessoas, ao término daquele dia já tem mais de 3.000 almas que ouviram aquela primeira pregação de Pedro, receberam Jesus como Salvador, foram batizados. A igreja do Senhor então começa a crescer, porque ele vai dando crescimento. Está escrito que o Senhor ia acrescentando a cada dia as almas. Eles perseveravam unânimes em oração, na palavra, diariamente, continuamente. E o texto nos mostra, por exemplo, no capítulo 5, o diabo querendo atrapalhar, mas o Espírito Santo, que é a verdade, o Espírito da verdade, guia na verdade, desmentindo o diabo, colocando por terra a mentira que Satanás colocou através da vida de Ananias e Safira. O Senhor os recolhe, vai trazer temor a toda aquela congregação. A igreja começa a crescer. O capítulo 6 nos começa dizendo que cresceu tanto em quantidade de pessoas, que havia uma distribuição diária de alimentos. Todos estavam juntos, imagine você o dia inteiro, né? Todo mundo junto, precisava comer. Muitos com coração voluntário doavam seus bens e era usado, inclusive, para a distribuição de alimentos. E houve uma discussão a respeito da questão da distribuição da alimentação. A turma de fala grega disse: olha, está faltando comida para as nossas viúvas, não está chegando o suficiente. Pense você com você mesmo, quando você era criança, você já brigou por comida? Pense você com você mesmo. Eu me lembro até hoje, cerca de pouco mais de 20 anos atrás, minha mãe me fazendo um convite para ir à igreja. Ela dizia assim: Jean, vamos na igreja, que crente não fuma, não bebe, mas come, que é uma beleza. É verdade ou não é? Come ou não come? Ou se come. E aí a discussão foi sobre a comida. Chegaram aos apóstolos, não é? Chegaram aos apóstolos e eles, para resolver a questão, convocam toda a multidão e vão dizer o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vocês escolham 7 varões de boa reputação, pode ser qualquer um não, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para constituirmos sobre esse importante negócio.
E esse parecer contentou a todos, e os apóstolos disseram o que nós acabamos de ler: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Agora compreenda você que a oração e o ministério da palavra não se aplica tão somente à liderança da igreja. A oração e o ministério da palavra não é só para apóstolos, para pastores, para bispos, para os dirigentes. O ministério da oração e da palavra são fundamentais não é somente na vida da liderança, é fundamental na vida da igreja, é fundamental na vida de cada cristão, porque foi fundamental na vida de Jesus. Jesus deu exemplo disso, o Senhor deu exemplo e ele dava a máxima importância tanto à oração quanto ao ministério da palavra. São duas coisas fundamentais. Você quer crescer na graça e no conhecimento a cada dia? Você quer se fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Você quer os céus abertos sobre a sua vida? Portas abertas diante de você? Você quer a cada dia estar mais próximo da eternidade com o Todo-Poderoso? Diga para a pessoa que está ao lado: oração e palavra tem que fazer parte da sua vida, do seu dia a dia, do seu cotidiano. Porque fazia parte do dia a dia, do cotidiano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos então isso na Escritura, não é? Ele sempre valorizou a oração porque ele orava. No Evangelho de Lucas, vejamos então o Senhor orando. E nós vamos encontrar vários e vários textos, eu separei alguns que eu quero ler com você. Lucas capítulo 3, quando ele foi ao Jordão para ser batizado por João Batista, ele estava orando quando o céu se abre. Lucas 3, abra aí comigo, e aí se você for rápido de endereço, você vai me acompanhando, não vamos sair dos evangelhos, tá? Então vamos ficar aí entre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, os que vamos ler mais, um ou outro texto de João, mas esses três é o que vamos ler mais. Então, Lucas 3, versículo 21 nos diz assim: e aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele o céu. Só pergunte para a pessoa que está lá: você quer ver o céu abrir sobre a tua vida? É joelho no chão, meu irmão, é orar, é clamar, porque Deus abre o céu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido, eu tenho prazer em você. Oh, querido, Deus abre o céu para mim e para você. Deus abre o céu, nós temos que orar e clamar. O Senhor abre o céu aqui ao Senhor Jesus, a Estevão e a mim, a você, quando cremos, oramos e buscamos. Mas não é somente aqui quando do batismo, ele tinha o hábito de orar. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, inclusive ele gostava de orar, não só publicamente, mas em particular, sozinho com o Senhor, sozinho com o Pai. Marcos, capítulo 1, você está em Lucas, só voltar algumas páginas, tá? Para a esquerda, volte antes. Marcos, capítulo 1, o versículo de número 35, diz assim: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali fazia o quê? E ali orava, de manhã muito cedo. Se nem saiu ainda o sol, é madrugada ainda, é madrugada. Ele foi sozinho para orar, para falar com o Pai, porque era um prazer, era uma alegria, não era um peso, não era uma obrigação, não era uma imposição. Ele orava porque tinha prazer em orar. Ele gostava, né? Ele gostava, ele gastava tempo. Antes de tomar decisões, volte comigo em Lucas, agora no capítulo 6, versículo 12. Ele tinha uma decisão importantíssima para tomar. Muitos discípulos já o seguiam, e ele precisava tomar uma decisão importantíssima, escolher 12, aliás, dos seus discípulos para serem apóstolos. Mas antes de tomar essa decisão, olha o que ele fez. Lucas 6,12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Passou a noite em oração. Ele fez uma vigília. Passou a noite orando. Ele sozinho. Ele tinha uma decisão importantíssima para tomar no dia seguinte. Não é? Ô pastor, mas Jesus não é Deus? Claro que é, querido, mas ele é o nosso exemplo. A pessoa de Cristo habita a plenitude da divindade. Em Cristo, na pessoa de Cristo está 100% a pessoa de Deus, o Todo-Poderoso, mas ele também era 100% carne e osso, como eu e você. Ele tinha sangue nas veias, ele tinha emoções e sentimentos, ele era carne e osso, a ponto de João escrever: se alguém disser que Jesus não veio em carne, num decreto não, é anticristo, não acredito. Jesus veio em carne,
carne e osso, porque no tempo do Novo Testamento já se dizia que esse negócio de Jesus se fazer homem, isso era mentira. No tempo de João, já enfrentava, o diabo já trazia essas mentiras, dizendo, não é, como por exemplo a teoria dualista, que a matéria é eminentemente má, o que é bom é aquilo que é espiritual. Se o que é bom é espiritual e a matéria é má, Jesus não veio em carne coisa nenhuma. João defende veementemente, isso é mentira. Jesus veio em carne, ele era de carne e osso. Mas ele se faz homem para ser o nosso exemplo. Amados, tem muita gente, não é, para simplificar num ditado muito simples, que eu acho que você conhece, que diz assim: não adianta chorar depois do leite, não adianta chorar depois do leite derramado. É orar antes de tomar a decisão. É orar antes. Porque se você tiver uma direção de Deus, irmão, eu e você erramos, mas Deus não erra, Deus não falha. Se tivermos a direção de Deus, nós vamos acertar mais e errar menos. O problema é que às vezes a pessoa faz o que quer, do jeito que quer, depois que quebra a cara, depois que o negócio dá ruim. Por que o Senhor deixou, Deus? Porque você quis. A liberdade é sua. Ele te deu livre-arbítrio. Tem decisões importantíssimas. Tomamos decisões todos os dias. Desde, por exemplo, do levantar pela manhã, a roupa que vai usar, o que vai comer, o que vai vestir, o que vai beber, o que vai fazer. Todos os dias tomamos decisões. Tem coisa que é simples de decidir, tem outras que são mais complexas. Por isso, precisamos da direção do Senhor. Para isso, temos que submeter a Ele e aguardar a resposta. Não é da onde Saul. Samuel diz: me aguarda lá 7 dias. Quando Samuel chega, o Saul já apresentou o sacrifício. Ele demorou a chegar. Demorou, então eu fui lá e fiz. Irmão, ore até Deus responder. Espere a resposta do Todo-Poderoso. Não tome decisão precipitada. Tem 2 dias, 2 ocasiões que não é aconselhável tomar decisões. Um desses dias é quando você está muito alegre. Tome cuidado, que tem gente quando está muito alegre, compra o que não precisa, sem ter condições. Não só no dia de muita alegria, mas também no dia de raiva. Não tome decisões baseadas em raiva, em emoção. Você pode tomar uma péssima decisão. Esses 2 dias não é muito aconselhável tomar decisão. A decisão, ela tem que ser tomada após a direção do Todo-Poderoso. Tem gente que decide, faz, depois que o negócio está ruim, poxa, Senhor, ó, querido, deixa Deus responder primeiro, porque a palavra de Deus não volta vazia, aquilo que Ele fala, Ele cumpre, o que Ele diz, Ele confirma. O Senhor, então, Ele ora, Ele consulta, e em seguida, Ele vai nomear e escolher os 12. Ele orava, por exemplo, antes de realizar milagres, antes de multiplicar os pães, Ele orou dando graças a Deus. Depois de multiplicar, Evangelho de Mateus, capítulo 14, vai lá comigo, Ele foi ao monte orar. Evangelho de Mateus. Quem está vivo, diga amém. Quem já dormiu, diga amém. Glória a Deus, está todo mundo acordado. Mateus 14, 22. E logo ordenou, depois de multiplicar os pães, tá? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Note que Jesus, Ele é o bom pastor. Ele gosta das ovelhas, Ele gosta do rebanho. Ele não é aquele tipo de pastor que terminou o culto, tchau, e vira as costas e vai embora. Ele se despedia do povo, ele abraçava o povo. Pense você com você mesmo. Tem gente que é terrível, tem gente que não abraça ninguém. Tem gente que não despede ninguém. A gente gosta de despedir. Fomos ensinados assim. Vai para a porta, abraça as pessoas. O pastor tem que ter cheiro de ovelha. E cheiro é quem está junto, é quem abraça. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele não era celebridade que, não, ó, terminou, pode ir, vai lá, tchau. Não, ele abraçou todo mundo. Mas o versículo 23 diz mais: e despedida a multidão, um por um, subiu ao monte para fazer o que no monte? Orar à parte. E chegada a tarde, já à tarde, estava ali só. Ele sobe o monte para orar. Depois de um grande milagre, depois de algo sobrenatural, ele sobe ao monte para orar. Queridos, ele vai orar, suponha que já era o entardecer, próximo aí, 5:30, próximo de 6 da tarde, quando o sol se põe. Ele vai orar até madrugada. Os discípulos estão no barco, lá no meio do mar da Galileia, açoitado por ondas.
lá pelas tantas da madrugada, e quando eu digo tantas, no mínimo 3 da manhã, porque os versículos seguintes vão dizer quarta vigília da noite, e cada vigília são de 3 horas, a primeira das 6 às 9, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 da manhã, então já está aí próximo das 3 da manhã. Aliás, era a quarta vigília, das 3 em diante. Ele vai aos discípulos, diga para a pessoa que está do lado andando sobre as águas: você quer ver o poder de Deus agindo na tua vida? Ore mais, e ore, e clame, dobra o teu joelho, e guarde tempo, gaste tempo na presença do Todo-Poderoso. Pense você com você mesmo: quanto tempo você ora? Quantas horas você gasta em oração? Ô, pastor, tem um tempo não. Eu gasto 5 minutos de manhã, porque eu acordo corrido. Tem que fazer as coisas, tem que trabalhar, tem que não sei o quê. Será que Jesus não era ocupado? Será que ele não tinha muitas tarefas a fazer? Mas a prioridade era a oração. Ele gastava tempo na oração. Será que você tem tantos afazeres que não tem tempo para a oração? Jesus tinha. Os discípulos, então, vendo que ele tinha o hábito de orar, que ele gostava de orar, era uma prática contínua, constante, fazia parte do dia a dia. Certa vez, Lucas 11, versículo 1, os discípulos vão pedir para que o Senhor ensinasse a orar. Então leia comigo Evangelho de Lucas, capítulo 11, o versículo 1 nos diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eles queriam aprender a gastar aquele tempo, aquela comunhão tremenda com o Todo-Poderoso. Ensina-nos a orar. O João ensinava os discípulos dele: nos ensine. Versículo 2, ele lhes disse: quando orardes, dizei. E aí ele vai trazer um exemplo de oração: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz em tentação, mas livra-nos do mal. Note que aqui ele está dando um modelo de oração. Note que ele não está dizendo: olha, essa oração que eu vou te ensinar, o nome dela é Pai Nosso. Ele deu um nome para a oração, mas hoje a gente conhece por esse nome, é verdade ou não? Em nenhum momento nós vemos Jesus dizendo: quando você for orar, você repete a mesma coisa umas 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Aliás, se você ler o mesmo texto em Mateus capítulo 6, ele vai dizer: quando vocês forem orar, não usem de vãs repetições. Não é pelo muito falar. Os gentios acham que vão ser ouvidos por isso, mas vocês orem em oculto, e o Pai que vem em secreto vai recompensar publicamente. No decorrer da história, o catolicismo romano e tantas outras religiões ensinam não somente essa oração do Pai Nosso, mas a oração da Ave Maria, a oração da Salve Rainha. Já ouviu falar na oração do Credo? Eu lembro quando eu era criança, tinha um livrinho, minha mãe, e minha mãe dizia: a oração do Credo é reza forte. A reza do Credo é só quando o negócio está feio, é só quando o negócio é brabo. O negócio é forte, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é só quando o negócio... Eu cresci ouvindo isso, né? Minha mãe se converteu, já estava na adolescência, né? Mas assim como eu ouvi, talvez você tenha ouvido também, e até hoje é ensinado. Irmão, oração é falar com Deus, na verdade do seu coração, na sinceridade, com as palavras que você conhece. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Até hoje é ensinado, repita isso 10 vezes, repita isso 100 vezes. Quando vai confessar com o padre: ah, pecou, fez isso, fez aquilo outro, 10 Ave Maria, 20 Pai Nosso, sobe a escadaria da igreja de joelho. É verdade ou não é? Até hoje é ensinado isso. Querido, querida, Deus espera que oremos. A palavra nos incentiva a orar. Jesus orava. Ele orava e se revestia do poder do Todo-Poderoso. Ele mesmo é o próprio Deus. Antes da transfiguração, vai lá comigo em Lucas 9, volte aí uma página ou duas. Lucas 9, versículo 28. Ele vai subir ao monte com Pedro, Tiago e o João. E o texto diz que ele subiu ao monte, versículo 28, para orar. E o 29 diz: estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Ele está no monte orando e está cheio da glória do Todo-Poderoso. Oh, querido, e o mesmo Deus quer derramar a glória dele sobre a tua vida. Ore mais para que você seja como um espelho, refletindo a glória dele. Para lá na tua casa o teu marido vê a glória dele na tua vida, a tua mulher vê a glória dele na tua vida. Onde você for, refletir a glória do Todo-Poderoso.
mas ele orava no templo, ele orava no monte, ele orou na Santa Ceia, ele intercedeu pelo Pedro, ele orou pelos discípulos. João 17, a chamada oração sacerdotal, ele orou por aqueles 12 e por todos os que um dia iriam crer. Ele orou no momento mais difícil do ministério. Eu quero ler com você Mateus 26, versículo 36. No momento mais difícil, angustiante, o ápice da missão, ele precisava morrer. Ele sabia que iria morrer. Ele avisou de antemão que iria morrer. No momento mais difícil, Mateus 26, versículo 36, ele está no Monte das Oliveiras e num lugar chamado Getsêmani. Getsêmani, se você quiser anotar, significa prensa de azeite. Era um lugar que ficava no Monte das Oliveiras. E o monte tinha sinal, porque tinha um monte de árvore lá de oliveira. Então, nesse lugar, retiravam as azeitonas, levavam a prensa e aí prensavam. E aí a primeira prensada era o azeite extra virgem, depois a segunda prensada o azeite de qualidade inferior, assim por diante. Ele gostava de ir nesse lugar. Era comum ele ir nesse lugar. Ele disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além. O versículo 39 diz: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu. Compreenda você, ele já sabia de antemão que iria passar. Só que o martírio se aproxima. O espírito está pronto, mas a carne não está pronta não. Ele sabe que vai passar. O corpo está em agonia, o corpo está em pânico, a carne se treme. Compreenda você que a carne não quer sofrer não. Ou alguém gosta de sofrer? Ô, pastor, eu amo sofrer, gosto tanto de chorar. Você gosta? Meu irmão, se gostar, acho que você tem problema psicológico, porque em sã consciência, ninguém gosta. Mas com sinceridade, passa ou não passa por momentos de aflição? Passa ou não passa por momentos de choro, de angústia, de preocupação? Compreenda você que do mesmo jeito que um pai leva um filho, por exemplo, para vacinar, você já levou seu filho para vacinar? Você sabia que ele ia chorar? Pois é, eu levei os meus já sabendo. E eu que segurei ainda. E eu quase chorei junto. Quer 3, não dá para a pastora Mara segurar que ela tem uma perna só, principalmente quando é pequenininho, que é injeção numa coxa, na outra, e aí tem que colocar no meio das pernas e segurar com força. A enfermeira diz, segura com força para não se mexer. A criança chora, mas você leva para vacinar para o mal ou para o bem? É lógico que é para o bem. Conheço casos de gente, né? O treinador da minha esposa, ele é deficiente. Sabe por que ele é deficiente? Porque quando era criança, os pais não levaram para tomar vacina de meningite. E uma perna é mais fina que a outra. Uma perna é normal, não é? Forte, normal. E a outra é bem fininha, porque não tomou uma vacina de meningite, né? Tenho certeza que os pais não fizeram para o mal também, de maneira nenhuma, mas estou dando exemplo porque, do mesmo jeito que o pai leva um filho para vacinar sabendo que ele vai chorar, mas leva para o bem, diga para a pessoa que está do teu lado, o pai vai deixar você chorar, viu? Pastor, vai. Porque ele disse, no mundo tereis aflições, mas não vai vir aflição nenhuma, além do que você suporte. Ainda que você chore, ele estará com você, para te fortalecer, para te dar força, para você vencer. Ele vai orar, o Senhor vai orar 2 vezes. O versículo 44 diz, deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez. Pela 3ª vez. Em Lucas está escrito, Deus manda um anjo para confortar, mas mesmo mandando um anjo, ele teve que passar, ele teve que morrer. Mas ao 3º dia ele ressuscitou. Diga para a pessoa que está ao lado, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A sexta-feira foi de martírio, a sexta-feira foi de choro, a sexta-feira foi de lamento, a sexta-feira o negócio foi feio, mas o domingo chegou e ele ressuscitou resplandecente, glorioso. Ele fez a vontade do Todo-Poderoso, ele fez a vontade do Altíssimo. Então na hora de dor, na hora de choro, na hora de lamento, não murmura, não reclame, mas ore, mas clame. Quando ele está na cruz, ele ora, ele intercede. Pai, perdoa-lhes, que não sabe o que faz. Como é que você lida com a afronta? Porque estava sendo afrontado. Tinha sacerdote lá embaixo apontando para ele. Você não é o filho de Deus? Deus está da cruz. O ladrão, tinha um ladrão à direita e outro à esquerda. O da direita se arrependeu, o da esquerda blasfemava. Você não é o filho de Deus? Deus está da cruz. Como é que você reage quando é afrontado? Ô, pastor, pague na mesma moeda.
Comigo é assim, bateu, levou. Precisa se converter. Ô, pastor, não leva desaforo para casa. Jesus levou. Ele não retrucou. Ele intercedeu. Ah, pastor, comigo eu pago na mesma moeda. A palavra não ensina isso. A vingança tem que ser, do Senhor. A palavra deixa claro para não pagar o mal com o mal, mas pagar com o bem. Isso é difícil, irmão. Isso é difícil. É só para quem já engoliu o orgulho. É para quem aprende com ele, com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Estão blasfemando dele, estão zombando dele, estão dando risada, estão tirando sorte para ver quem vai ficar com a túnica, quem vai ficar com a roupa. Estão dando risada, estão debochando. Como é que você reage diante da afronta? Ele reagiu intercedendo. Diga para a pessoa que está ao teu lado: ore mais, clame mais, porque você vai se parecer a cada dia mais com o Todo-Poderoso. Quanto mais você orar, mais o Espírito Santo vai agir na tua vida, no teu coração. Aquilo que os outros fazem não vai ter mais poder de te ferir, não vai mais ter poder de te machucar, porque o entendimento vai se abrir. Feriram Jesus, machucaram Jesus, fizeram tudo contra ele, e ele, como diz Hebreus, capítulo 12, versículo 2, suportou a afronta. Você vai suportar, o couro vai engrossar, o coração vai aperfeiçoar, não vai mais entrar seta para ferir, para machucar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele deixou claro: vigiar e orai para que não entreis em tentação. Mas compreenda você que não somente na questão da oração ele deu ênfase muita, mas também no ministério da palavra. Haja vista que ele é o verbo vivo, o logos vivo, mas ele se dedicou à palavra, à pregação, ao ensino. Leia comigo então Mateus capítulo 4, no versículo 17, após vencer a tentação, após vencer o maligno tentador no deserto, o texto nos diz, Mateus 4, 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Ele começou a pregar, ele começou a dizer, ainda aqui no capítulo 4, versículo 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando as enfermidades, moléstia do povo, ensinando, gerúndio. Diga para a pessoa que está do lado: as coisas com Deus são no gerúndio, é orando, é pregando, é ensinando, é crendo, é continuando. Diga para a pessoa que está lá: não para não desiste não desanima não. Ah, pastor, mas está difícil. O Senhor vai aumentar a tua força, o Senhor vai aumentar o teu entendimento, o Senhor vai aumentar a tua sabedoria. Pastor, mas está pesado, Ele vai aumentar a tua força para você aguentar esse peso. Diga para quem está do lado: para de ser molenga, para de reclamar. É no gerúndio, é crendo, é continuando, ensinando. Numa dessas sinagogas de Nazaré, ele foi lá, trouxeram o livro do profeta Isaías, e ele leu: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para anunciar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e tal, e tal. Depois entregou o livro e disse: hoje essa palavra se cumpriu aos vossos ouvidos. Ele ensinava nas sinagogas, ele ensinava na praia. Lucas capítulo 5, vá lá comigo. Onde ele ia, ele ensinava. Lucas capítulo 5, o versículo 1 diz assim: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, né? Fala lago porque é gigante. Imagine um lago de 46 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Por isso é lago de água doce, né? Por isso tem o nome também de Mar da Galileia. Versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, fazia o quê? Ensinava do barco a multidão. É uma pena que Lucas, que é o único que registra esse fato aqui, ele não registrou o que Jesus ensinou. O que ele falou? O Lucas não registrou. Mas fato é que aquilo que Jesus falou, que saiu da boca dele, gerou fé no coração não só daquela multidão, mas gerou fé no coração do Simão, dono do barco. Porque depois Jesus vai dizer: Simão, entra no barco, vai ao mar alto, lança a rede à direita do barco, você vai pescar. E o Simão diz: Senhor, eu trabalhei a noite inteira, não pesquei nada,
mas porque tu mandas. Mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E ele pescou ou não pescou? A maior pescaria da vida dele. Deixa a palavra do Todo-Poderoso entrar no teu coração. Ela não volta vazia, ela produz resultado. Compreenda você, Deus tem bênção para você, para tua casa, para o teu casamento, para os teus filhos, para o teu trabalho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus ensinava no templo. Lucas 21:37, e de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no Monte das Oliveiras, e todo o povo ia com ele de manhã cedo no templo. Ele ensinava também, não era só na sinagoga, ele ensinava também, não era somente no templo, na praia, ele ensinava também no monte. Mateus capítulo 5, versículo 1, ele vai ao monte, uma multidão vai junto, né? Ele se assenta, e o versículo 2, se aproximam dele os discípulos, aquela multidão, e o versículo 2 diz, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo, e vem as bem-aventuranças. Em seguida, depois das bem-aventuranças, ele vai ensinar sobre ser sal da terra e luz do mundo. Ele vai ensinar sobre interpretar e aplicar a palavra de maneira correta. Ele vai ensinar sobre esmolas, oração, jejum, ansiedade, as coisas dessa vida. Ele vai ensinar sobre a prioridade do reino, sobre não julgar, sobre a bondade de Deus. Ele vai ensinar sobre os dois caminhos, sobre os falsos profetas. Ele vai ensinar sobre os dois alicerces, sobre quem vai entrar no reino de Deus. Mateus 5, 6 e 7 é o ensinamento mais extenso. É o sermão mais extenso do Senhor. Querido, querida, o Senhor tem o hábito de ensinar, e a palavra dele tem que estar em nosso coração. Quando ele termina esse longo ensinamento, Mateus 7, versículo 28, o texto vai dizer, leia aí comigo, enquanto você encontra, ele ensinou sobre as bem-aventuranças. Diga para a pessoa que está do teu lado, ele quer que você seja bem-aventurado, viu? Por isso, seja você manso, seja você pacificador, seja você pobre de espírito, reconhecendo que a dependência vem dele, seja você sal da terra, luz do mundo. Quando ele concluiu, Mateus 7, 28, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Por que o texto traz essa comparação? Porque os escribas eram aqueles que conheciam a palavra de cor, sabiam de cor, mas não adianta conhecer e não praticar, não viver. Queridos, tivemos ontem o sopão, enviei a vocês o vídeo, e muita gente que está hoje nas ruas, muitos são desviados, muitos são conhecedores da palavra. Agora não adianta só conhecer e não viver, não praticar. Conhecer não é tão difícil, a parte mais difícil é a prática. Jesus ensina com autoridade porque ele vive o que ensina e ensina o que vive. E esse é o nosso desafio. Nós temos que viver a palavra, nós temos que viver. É muito fácil falar aos outros, é muito fácil ouvir a pregação e dizer para alguém, o culto hoje foi todo para você. Se fosse para ele, ele estaria presente. Deus fala com quem está presente, com quem está presente. Não é? E às vezes tem gente que diz, pastor, mas eu não ouvi Deus falar. Abrir o coração, porque se abrir, Deus fala. Se não abrir, pode ser Jesus pregando. Jesus pregou e teve gente que não creu. Jesus pregou e teve gente que não foi salvo. Jesus fazia milagre, mas teve gente que não foi curado. Porque ele dá a cada um segundo as suas obras. Se abrir o coração, a mesma pregação, a mesma mensagem, ele aplica individualmente a cada coração, e a cada coração ele fala uma coisa, e a cada pessoa ele testifica algo, e a cada um ele dá uma direção, ele dá uma instrução, a um com a mesma palavra ele dá uma repreensão puxando a orelha, a outro com a mesma palavra ele exorta incentivando a fé, a outro com a mesma palavra ele levanta, ele renova. Querido, acredite, a palavra dele é espírito e vida. Ele deixou claro, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Quem ouvia ele pregar, ele deixava claro, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, essa palavra liberta das garras das trevas, liberta do pecado, liberta de nós mesmos, porque ele veio para nos libertar, e ele não nos obriga a servi-lo, ele espera que eu e você por amor o sirvamos.
por gratidão, reconhecendo: Senhor, eu sou teu filho, mas além de ser teu filho, eu também sou teu servo, e eu vou te servir, porque Jesus era filho amado, e eu quero ser filho amado, mas o Senhor também era servo. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate. Meu Senhor, eu sou teu filho, mas eu também vou te servir com a minha vida vai ser para glorificar o teu nome. Compreenda você que Jesus pregava e ensinava a palavra. Para os que estavam enfraquecidos, cambaleantes, esmurecidos, ele dizia: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Para os hipócritas, que conheciam, mas não praticavam, os fariseus, os escribas, ele dizia: ai de vós, raça de víbora, sepulcro caiado. Para os discípulos, certa feita, ele vai ensinar algo pesado, porque o discípulo é necessário compromisso. Diga para a pessoa que está lá: você tem que deixar de ser multidão, viu? Você tem que ser discípulo, você tem que deixar de ser mais um na multidão, tem que ser discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus anda com ele, discípulo de Jesus anda pertinho dele. Ele chama os discípulos, e ele já tinha muitos. E ele vai fazer uma analogia do corpo dele com a Santa Ceia. Eu e você sabemos disso, porque a gente já tem tudo aqui escrito. Aquela turma não tinha. E ele vai começar a dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele vai começar a pregar e ele vai ensinar dizendo: a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Do que ele está falando? Da Santa Ceia. Só que não existia ainda a Santa Ceia. Ele não havia celebrado a ceia. Então, na cabeça dos discípulos, não entenderam do que ele estava falando. Pensam que ele está falando, ficando maluco, quer que eles sejam canibais. Pensam: mas ele não conhece a lei de Moisés? No livro de Levítico está escrito que não pode se comer carne com sangue. Que loucura é essa? E aí alguns pensam: eu vou embora, vamos deixá-lo. Ao invés de perguntar: o que o senhor quer dizer com isso? Eu não entendi. Eles não perguntam. Chegam um para o outro e dizem: que discurso duro, vamos embora. E foram. E aí o Senhor olha para os 12 e diz assim: vocês querem também se retirar? Num ditado bem popular dos nossos dias: porta da rua. Eu não ouvi. Porta da rua. Jesus disse isso para os 12, para os mais chegados: querem se retirar também? Ele vai dizer, nesse mesmo capítulo 6 de João: as palavras que vos digo são espírito e vida. Querem te retirar? O Pedro vai responder: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos conhecido que tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Ah, Senhor, pode ser palavra de Deus, não pode ser repreensão, mas eu estou contigo, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, a tua palavra é viva, ela é poderosa, eu quero estar contigo. O Senhor dá uma ordem aos seus discípulos para irem por todo o mundo, pregando o Evangelho, batizando, ensinando. Essa ordem é para a igreja dele. Ele dá prioridade à oração e à palavra. A oração e a palavra tem que ser parte não só da vida da liderança, não só da vida dos pastores, dos apóstolos, mas da vida do cristão. Essa igreja de Atos entende isso. Através da oração, as portas se abrem, as cadeias caem. Essa igreja, quando Pedro é preso, eles vão orar, eles vão interceder. Está escrito que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Depois você lê Atos 12. O Senhor manda um anjo lá na prisão. E o anjo foi abrindo as portas. Você quer ver Deus abrir as portas para você? Diga para a pessoa que está do lado: é joelho no chão, é orar a palavra, é crer a palavra, é declarar a palavra. As portas se abrem, as cadeias caem, e o nome do Senhor é glorificado. Então não esmoreça na oração: pastor, mas a luta está grande, pastor, mas a doença chegou, Deus cura, pastor, mas é meu filho que está no vício, Deus liberta, pastor, mas estou desempregado, ele abre a porta de emprego, pastor, eu não sei o que fazer, ele dá a direção do que fazer. Pastor, a angústia está grande, ele é o bom pastor que refrigera a tua alma. Pastor, eu não sei como fazer. Ele sabe, ele vai colocar a palavra no teu coração, ele vai te dar a direção certa, ele vai renovar tuas forças, ele vai fortalecer o teu coração, ele vai cumprir as promessas dele na tua vida. Diga para a pessoa que está do lado: creia, tome posse da palavra, faz a tua parte, porque o impossível ele vai fazer na tua vida. Querido, querida, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Aquele que faz a vontade de Deus permanecerá
para sempre. Tem profecias que a palavra traz que já se cumpriram, outras estão se cumprindo. Tem outras ainda para se cumprir. As coisas estão acontecendo, só não vê quem não quer. Quanto tempo você gasta na oração? Pense você com você mesmo. Vivemos em dias de gente que sequer conhece a palavra. Vivemos em dias do pregador da nau. Vivemos em dias, a ordem de Cristo, se você quiser anotar, Mateus 16, aliás, Marcos 16, versículos 15 e 16, juntamente com Mateus 28, versículos 19 e 20, na teologia é conhecido como uma grande comissão. Ou seja, ele dá uma ordem a seus discípulos, não só aqueles, os discípulos de todas as épocas. Ele dá uma ordem para a igreja dele. E essa ordem consiste em 3 coisas. Diga comigo: pregar, batizar e ensinar. Pregar o quê? A palavra, o evangelho. A pregação é: Jesus Cristo está voltando. A pregação é: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Essa é a pregação. Essa é a pregação. Não é receita de bolo. Não é o danal. É pregar a palavra. A pessoa creu, o próximo passo é ser batizado. Porque quem crer e for batizado será salvo. É isso que a Escritura ensina. É uma decisão pessoal, testificação da fé. Depois de pregar, batizar, o terceiro passo é ensinar. Ensinar a guardar todas as palavras que ele ensinou. Todas as palavras. E esta Escritura traz ensinamento no que tange ao nosso relacionamento com Deus, que tem que ser de fé, de obediência, de santidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é? Sem santidade ninguém verá ao Todo-Poderoso. Sem obediência, querido, o filho aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5, versículos 8 e 9. Nós temos que obedecer e praticar. Mas a palavra não ensina só o relacionamento com Deus, ensina o marido a tratar a mulher a tratar o marido, os pais instruírem os filhos honrarem os pais. A palavra ensina como tratar o próximo. Tudo aquilo que você quer que o outro te faça, faça você primeiro. Faça você primeiro. A palavra ensina como lidar com o patrão, com o cliente. Ensina tudo. Ensina tudo, traz instruções precisas para todo e qualquer momento de nossa vida. Agora, nós temos que conhecer. A palavra traz promessas. Há estudiosos que dizem que na Escritura contém pouco mais de 8.000 promessas. Mas não contém só promessa. Alguém já viu ou teve caixinha de promessa? Meu irmão, caixinha de promessa só tem bênção. É só bênção, é só promessa. Livramento, proteção, saúde, vitória, provisão, tudo que é tipo de bênção. Só que a palavra não se limita à caixinha de promessa. Também está escrito que o filho repreende ao pai, o pai repreende ao filho que ama. Se tiver que dar uma lapada, Deus dá. Se tiver que puxar a orelha, Deus puxa, porque ele repreende a quem ama. Só que o texto diz mais em Hebreus 12. Quem aceita a repreensão, Deus trata como filho. Quem não aceita, ele trata como bastardo. Pesado, não? Pesado. O Pedro foi um dos que várias vezes foi advertido pelo Senhor, mas ele não desanimou. Quando Jesus anda sobre as águas, o Pedro vai andar também, só que dali a pouco ele desanima. E o Senhor, ele duvida, aliás, e o Senhor diz: homem de pequena fé. Mas ele foi o único que andou sobre as águas. Em outro momento, quando o Senhor pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E eles vão responder: uns dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista, um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E o Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor diz: não foi carne nem sangue que te revelou, foi o próprio Deus. Mas em seguida Jesus diz: vamos a Jerusalém. Eu vou ser açoitado, eu vou ser entregue nas mãos dos gentios, eu vou ser martirizado, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O Pedro chama Jesus à parte. Senhor, diz isso não. Tenha misericórdia de ti. Em seguida o Senhor diz para ele: para trás de mim, que mistério de escândalo. Em outro momento, depois de ser preso no Getsêmani, antes de ser preso, ele intercede pelo Pedro. Ele ora pelo Pedro.
para que a fé do Pedro não desfalecesse. E o Pedro afirmava: estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. E ele deixa claro: antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E negou 3 vezes. E na terceira, Jesus estava olhando para ele. Diga para a pessoa que está do lado: Pedro não desistiu. Muito menos Jesus desistiu do Pedro. Lá na frente, quando Jesus ressuscita, manda eles irem para Galileia, e o Senhor pergunta para ele 3 vezes: tu me amas? Porque quantas vezes ele negou? 3. 3 vezes o Senhor pergunta e ele afirma que sim. O Pedro, quando o Espírito Santo desce lá no cenáculo, o Pedro vai ser cheio do Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo vem, o Pedro não dá mais lugar para o diabo. Pô, irmão, crente cheio do Espírito Santo não tem espaço para demônio, não. Demônio não entra no crente cheio do Espírito Santo. Depois que a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela não duvida mais. Porque a dúvida, enquanto está na carne, o Espírito Santo testifica o nosso coração. Depois que o Espírito Santo enche, querido, ora mais, jejua mais, acredita mais na palavra. Depois que o Espírito Santo enche, o céu se abre. Depois que o Espírito Santo enche, cada dia quer se alimentar mais e mais e mais da palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E essa palavra é Espírito e vida. E ela vai fortalecer o teu coração. E ela vai te renovar. E você vai clamar e vai buscar. E Deus abrirá o céu sobre a tua vida, e as bênçãos virão e te alcançarão. A cada dia o teu coração será lapidado, será aperfeiçoado. A cada dia você vai se fortalecer mais, não vai recuar dentro das lutas. Vai ser como um Daniel. Daniel foi parar na cova porque ele orava 3 vezes ao dia. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus foi com ele para a cova. Deus não desamparou Daniel, não. O rei mandou fechar a porta da cova, mandou botar uma pedra, mandou selar para ninguém tirar, mas o Senhor guardou Daniel. O Senhor livrou ele da boca dos leões. No dia seguinte, vai lá o rei, com voz triste, embargada: Daniel, servo de Deus vivo, seria acaso que o teu Deus... Olha que coisa tremenda, um ímpio dando testemunho do caráter do servo de Deus. Um ímpio dando testemunho que o Daniel era servo do Deus Altíssimo, tinha vida de oração. Será que teu Deus pode te livrar? Daqui a pouco o rei ouve lá de dentro: vive o rei eternamente, o meu Deus, a quem continuamente sirvo. Ele enviou seu anjo e tapou a boca do leão, porque me achou inocente, não deu pecado nem contra ele, nem contra ti. O rei mandou abrir aquela porta, o rei mandou tirar aquela pedra, e através da vida do Daniel, o nome do Todo-Poderoso foi glorificado. Então confie nele, confie na palavra, ore e faz a tua parte, porque a porta vai se abrir, a vitória vai chegar, e através da tua vida o nome dele será glorificado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Não esmoreça diante das lutas, não esmoreça diante das adversidades. Faça a sua parte e a nossa parte. Eu falo e você repete comigo: mas nós. Não, com fé. Desse jeito aí parece que você está dormindo. Com fé agora: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Diga para a pessoa que está do lado: guarda essa palavra no teu coração, guarda ela no coração, viva ela, porque ela é espírito e vida, ela é viva, ela não volta vazia. Querido, querida, quem sabe como está o seu coração é você. Quem sabe como está a sua alma é você. Quem sabe das aflições e adversidades que enfrenta é você. A palavra nos orienta que nós devemos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. A palavra nos ensina de maneira clara a nos encher do Espírito Santo. Essa igreja aqui de Atos entendia isso. E se enchia, e se enchia, e se enchia. Nós temos que nos encher. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem vida de oração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vive a palavra. Vive a palavra, crê a palavra, ora a palavra, declara a palavra, porque a boca fala do que o coração está cheio. Querido, Deus tem compromisso com a palavra dele. Em breve ele virá. Olha aqui para mim. E o dia e a hora de ter azeite é hoje e agora. Não é depois que ele voltar. Depois que ele voltar, não dá mais tempo não. A virgem louca foi comprar o azeite. Quando chegou, as prudentes já tinham entrado. O Senhor abriu a porta para elas entrarem, ficaram do lado de fora. E o Senhor disse: não te conheço. Querido, querida, mais oração, mais poder. Mais oração, mais unção.
Mais oração, mais intimidade com o Todo-Poderoso. Intimidade gera santidade, santidade gera autoridade. O Senhor quer uma igreja santa. Ele não quer uma igreja doente, uma igreja sadia, uma igreja forte. E a igreja somos nós. Não é um templo, não são essas paredes, esse chão, essas cadeiras, esse teto. A igreja somos nós. E nós, a igreja do Senhor, nós temos que ser coluna de firmeza da verdade. A igreja do Senhor é triunfante. A igreja do Senhor é vitoriosa. A igreja do Senhor ora. A igreja do Senhor vive a palavra.